Bom dia a todos. Meu nome é Érica Cataldo. Eu sou engenheira de produção e me especializei em logística e gerenciamento de projetos. Eu trabalho na SDI desde 2014, acompanhando projetos de automação e intralogística no Brasil e em outros países nos quais a SDI tem atuação. Durante a próxima hora, eu vou conversar com vocês a respeito de otimização e automação, especialmente no que se refere a operações de comércio eletrônico. E caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem enviar por meio da ferramenta e as perguntas serão respondidas ao final. Então, a agenda dessa conversa de hoje é a seguinte. Eu vou falar um pouquinho sobre quem é a SDI, o que a SDI faz. Eu vou falar também sobre o cenário atual do e-commerce no Brasil, qual é a lógica por trás da otimização de processos e o que deve ser levado em conta quando se decide automatizar uma operação. Então, vamos lá. Quem é a SDI? A SDI foi criada em 1977, na cidade de Los Angeles, onde até hoje está localizada a nossa sede. A SDI tem atuação nos Estados Unidos e a partir de escritórios no Brasil, no Chile, na Colômbia, no Peru e no México. Nós atendemos a todo o mercado latino-americano como uma equipe única. E o que a SDI quer é que o seu cliente tenha sempre a melhor experiência de compra. A SDI é uma integradora de tecnologias. Nós atendemos as indústrias do varejo, atacado, e-commerce e os operadores logísticos, fornecendo um pacote de soluções completo, que inclui consultoria, design, projetos, engenharia, fabricação, instalação de software e os serviços de suporte e manutenção. Vamos conversar um pouco sobre o cenário do e-commerce no Brasil e vamos ver o que indicam as principais notícias a respeito delas. Então, sobre o cenário do e-commerce no Brasil. Todas as notícias apontam para o crescimento expressivo dos números do e-commerce no Brasil. Em 2020, o Brasil foi o país que mais cresceu em vendas do e-commerce, atrás apenas da Argentina, Singapura e Espanha. É importante comentar que, mesmo antes do início da pandemia, o mercado brasileiro de comércio eletrônico já vinha registrando índices de crescimento maiores do que o do varejo tradicional. Isso há alguns anos. Ou seja, não se trata de um movimento novo, mas de um movimento que foi acelerado pelo contexto da pandemia. A pandemia de Covid-19 trouxe um isolamento social de boa parte da população. Agora sim, voltamos. A pandemia de Covid-19 e o isolamento social de boa parte da população... Com a pandemia de Covid-19 e o isolamento social de boa parte da população, esse crescimento ganhou um impulso. Como, infelizmente, boa parte do comércio tradicional se manteve de portas fechadas por muito tempo, muitos setores vivenciaram o crescimento de suas vendas online logo nos primeiros meses da pandemia no Brasil. Isso significa que as empresas com operações restritas ao ambiente físico estão hoje em uma situação de desvantagem,
Agora, mais do que nunca, é preciso ter presença digital e potencializá-la. Socialmente, o momento atual que nós estamos vivendo é difícil. No entanto, do ponto de vista do e-commerce, é um momento oportuno para a captação de novos clientes e, claro, para a retenção da base instalada, para garantir a manutenção e a expansão sustentável dos negócios online. O comércio eletrônico, ele sempre foi uma oportunidade. Hoje, o e-commerce, ele é a alternativa. Para muitos, inclusive, é a única alternativa de garantir a sobrevivência do seu negócio. Hoje, mais do que nunca, é muito importante estar preparado para entregar a melhor experiência de compra possível para o seu cliente. O comércio eletrônico no Brasil e no mundo vem experimentando oportunidades sem paralelos, com mais pessoas comprando online do que nunca antes aconteceu na história. Mas é claro que esse cenário de amplas oportunidades traz consigo novos e grandes desafios que estão intrinsecamente ligados ao gerenciamento da cadeia de suprimentos. Nesse sentido, temas como automação, robotização, inovações tecnológicas referentes à logística e à intralogística têm ganhado um forte impulso. Antes de entrar no conceito de otimização, eu vou compartilhar uma pesquisa para que vocês possam responder. Os números da operação do seu e-commerce aumentaram após o início da pandemia de Covid-19 no Brasil? Nós vamos dar uns minutos para que vocês respondam, e eu vou aproveitar esse momento para lembrar que, caso vocês tenham perguntas, elas podem ser enviadas pela ferramenta e nós vamos respondê-las ao final. Temos aí o resultado. 25% da audiência diz que não, os números da minha operação não aumentaram. 50% dizem que sim, aumentaram entre 10% e 30%. E 25% dizem que sim, aumentaram entre 40% e 70%. São resultados interessantes. Boa parte da audiência indica que observou o crescimento dos seus números de e-commerce. Em maior ou menor escala, mas a maior parte observou o crescimento. Quer dizer, isso vem bem em linha com as notícias, né, do crescimento desse mercado. Eu vou compartilhar mais uma pergunta para que a audiência possa responder na tela. A operação do seu CD está pronta para atender as demandas desse novo cenário? Sim, a minha operação está pronta. Não, preciso otimizar minha operação, mas não agora. Ou não, preciso otimizar minha operação o mais rápido possível. Vamos dar mais uns minutos para que vocês possam responder.
13% da audiência respondeu que sua operação está pronta para as demandas do novo cenário. 50% diz que não, preciso otimizar minha operação, mas não agora. E 38% diz que não está pronta e que precisa otimizar a operação o mais rápido possível. Não é uma resposta inesperada, né? Num contexto de mudança, né, de cenário, é o que se espera mesmo, né? Precisar adaptar a operação para o cenário novo. Ok, então vamos remar para dentro e conversar um pouco sobre a lógica da otimização. E aqui nós vamos abordar os seguintes temas. Quando a performance do homem supera a performance da máquina. E o contrário, quando a performance da máquina supera a performance do homem. Como funciona a distribuição típica de homens-hora dentro de um centro de distribuição? Quais são alguns conceitos úteis na hora de pensar em otimização de um e-commerce? Algumas formas de otimizar a operação. E vamos falar também sobre esquemas semiautomáticos. E eu trouxe alguns exemplos bem interessantes de soluções. Vamos lá. Quando a máquina supera o homem. Sistemas automatizados são desenhados para executar tarefas específicas. E algumas máquinas podem operar em situações extremas, mas sempre em funções pré-determinadas. Então, a máquina sempre vai superar a performance do homem em tarefas que requerem a movimentação de objetos grandes ou pesados, em tarefas de repetição permanente, em tarefas que requeram alto nível de precisão e quando erros não podem ser tolerados, ou em tarefas executadas em ambientes com temperaturas extremas, ou seja, muito frio ou muito calor, ou ainda em tarefas que requeram decisões baseadas em alto volume de dados. E o contrário. Quando a performance do homem supera a performance da máquina. Num cenário de ajustes e mudanças, o homem tem altíssima capacidade de adaptação. E por isso, ele sempre vai superar a performance da máquina em tarefas altamente dinâmicas, onde o processo muda com frequência ou de maneira inesperada. Em tarefas que ainda não foram modeladas com um procedimento, um algoritmo, uma função matemática. Em tarefas com um nível misto de precisão, ou seja, tarefas que requerem movimentos finos e grosseiros sendo realizados de maneira aleatória. Em tarefas que requerem decisões com base em volume de dados limitado. E, de maneira geral, tarefas que requeram dinamismo, criatividade e versatilidade. Ok. Dito isso, vamos conversar sobre a distribuição típica de homens-hora em um centro de distribuição. E começamos a entrar mais na parte conceitual. Muito provavelmente, os CDs têm performances diferentes entre si. No entanto, a título de didática e orientação, eu trouxe alguns percentuais típicos de utilização de homens-hora em um centro de distribuição. Normalmente, preparar pedidos é a tarefa mais cara no que se refere ao tempo do operador. Pelo menos 50% do seu tempo é gasto em executar essa tarefa. Dentro da fatia de preparação de pedidos, mais de 50% do tempo é gasto em deslocamento. Ou seja, mais de 50% do tempo é dedicado a se deslocar pelo armazém e chegar ao destino final. De 13% a 18% é gasto em encontrar o produto
no endereço de armazenagem e de 8 a 15% do tempo é gasto em extrair o produto do local de armazenagem e colocá-lo no recipiente de saída. Isso quer dizer que pelo menos 25% do tempo total disponível em um CD é gasto em um deslocamento. Vamos guardar o conceito desses 25%, não como um número específico, mas como um conceito. Eu vou me referir a esse conceito lá na frente. Então, pelo menos 25% do total disponível em um CD é gasto em deslocamento. E em um CD de e-commerce, esse número pode ser ainda maior, né? Num CD de e-commerce, existem mais SKUs e menos profundidade. Então, esse cenário pode chegar até 75% do tempo gasto em deslocamento. Ou seja, quando a gente começa a pensar em otimização, o primeiro ponto a ser considerado deve ser referente aos deslocamentos para a realização de picking de uma operação. Vamos conversar sobre alguns conceitos úteis em otimização de um e-commerce. Antes de pensar em automatizar, é preciso pensar em otimizar. E alguns conceitos úteis no processo de otimização são comunalidade, porcentagem de pedidos unitários, giro e slot. Comunalidade é um indicador que nos mostra quais produtos se repetem mais nos pedidos, ou seja, quais são os produtos mais comuns. Com esse indicador, nós podemos entender o quão eficiente pode ser a coleta de produtos em um consolidado. Esse indicador ele é tipicamente calculado como linhas de pedido por SKU. Porcentagem de pedidos unitários. Trata-se de pedidos que demandam apenas uma unidade. Esse tipo de pedido é muito comum no e-commerce. E a reflexão importante a respeito dele é que, uma vez que o item tenha sido coletado do estoque, o pedido está pronto para ser encaminhado para a área de embalagem. Ou seja, não há necessidade de encaminhar esse produto a um sistema de classificação. O giro é um indicador que nos mostra o quão demandado é um produto. Tipicamente, se utiliza o giro para fazer a categorização dos produtos em ABC. Nesse sentido, esse é um indicador que vai orientar o que nós chamamos de estratégia slot, que é o processo de determinar a localização ideal para uma mercadoria dentro de um centro de distribuição. O objetivo da estratégia slotting é aumentar a produtividade dos processos de recebimento, reposição e preparação de pedidos, para reduzir a movimentação e atender os pedidos com mais rapidez. A estratégia de slotting ideal, ela vai precisar ser adaptada à realidade de cada operação. Mas para a definição dessa estratégia, sempre vão ser levadas em conta variáveis como a característica do giro em si, e, por exemplo, data de validade ou lote, se for o caso, o fluxo de mercadorias do armazém, rotas de picking. E uma boa estratégia de slotting é essencial para garantir a boa eficiência da operação. É por meio dessa estratégia que se alcança um bom nível de balanceamento da carga de trabalho. E é com base em informações e conceitos como esse que se define a melhor estratégia para uma operação específica. Existem algumas formas de otimizar uma operação. E ainda dentro do contexto de picking, algumas estratégias de otimização são otimização de rotas. Então, se o armazém tem uma área relativamente grande, tirar o melhor proveito possível das rotas de coleta significa reduzir o tempo médio de separação dos pedidos, ou seja, coletar mais em menos tempo. Então, algumas ações que poderão auxiliar na otimização das rotas são realizar o picking de vários pedidos de uma vez, evitar rotas que passem mais de uma vez pelo mesmo corredor, e contar com carrinhos que permitam a separação dos produtos que estão sendo coletados para cada pedido.
Estratégia slotting e controle de estoque. Além de contar com uma boa estratégia de slotting, que vai levar em conta e em consideração a rotação dos produtos para escolher o melhor local para eles no armazém, é preciso contar com um controle de estoque adequado para evitar atraso no processo de picking. Um bom controle de estoque vai reduzir erros e problemas relacionados, por exemplo, a produtos que têm rota de picking, mas não existem no estoque. Além disso, contar com um WMS ajuda a garantir a agilidade na criação das listas de picking e a implementação de um método de picking adequado. E a definição e implementação do método de picking adequado é o que vai ajudar na eficiência da operação. Nesse cenário, a gente vai falar aqui de algumas possibilidades de esquemas automáticos e semiautomáticos para a otimização desse processo. As estratégias de picking, elas podem ser tipo pessoas a produtos, ou person to goods, como é comumente conhecido, ou produtos a pessoas, ou goods to person. As tecnologias enquadradas dentro de qualquer dessas estratégias, ou seja, person to goods ou goods to person, tem como objetivo otimizar o tempo dedicado ao deslocamento, ou seja, atacar aqueles 25% que eu falei lá atrás, que é o total de homem-hora dedicado ao deslocamento dentro de um CD. Então, na sequência, vamos ver aqui alguns métodos de picking. Em um ambiente de operação do tipo pessoas a produtos, ou person to goods, o atendimento dos pedidos é feito direcionando os operadores até as várias estações estáticas de armazenagem localizadas dentro do CD. O picking, tipo pessoas a produtos, pode ser realizado de algumas formas diferentes para melhor adaptação às características de cada operação. Alguns exemplos desse tipo de picking são picking por lote, cluster picking, picking por onda e picking por zona. Todas essas formas de picking são estratégias que visam otimizar o tempo de deslocamento dos operadores, ou seja, aqueles 25%. O picking tipo person to goods é a forma mais comum de picking e, de maneira geral, as operações que têm soluções tipo person to goods têm menor nível de automação, como é esse caso aí da foto. No entanto, essa não é uma regra. É possível implementar uma operação de picking, tipo pessoas a produtos, a depender das características da operação, com um nível de automação um pouco mais elevado. Para ilustrar esse tipo de solução, ou seja, person to goods, mas com um pouco mais de automação, eu trouxe um vídeo do Kindred Soft. Nessa operação, é feito um picking por lote ou por onda, e os itens são direcionados ao Kindred Sort, que, por meio de um braço robótico e de inteligência artificial, classifica os itens e os direciona a endereços específicos de seus pedidos. Uma vez que os pedidos estejam completos, os operadores podem direcioná-los à área de embalagem. Essa é uma solução altamente flexível e escalável.
Já em uma operação tipo goods to person, ou produtos a pessoas, os operadores permanecem em suas estações de trabalho, enquanto um sistema automático busca, transporta e entrega os SKUs necessários diretamente para o operador. Eu trouxe 2 exemplos de soluções de goods to person, e a primeira delas é o Enzo, da SDI, que é esse daí da foto. O Enzo ele é um AGV, ou seja, um veículo autoguiado. Essa é uma solução flexível e altamente escalável, que, além de melhorar a produtividade do processo de pick em si, otimiza a densidade de armazenamento do CD. Uma das vantagens do Enzo é a mobilidade da solução. Quer dizer, se for necessário mudar o CD de lugar, essa seria uma solução mais fácil, vamos chamar assim, de desmontar e remontar. A outra solução é o SkyPod. O SkyPod é uma solução do tipo Goods to Person, que a SDI implementa em parceria com a Exotec. Ela também é escalável e muito flexível. E a vantagem dessa solução é que é possível utilizar até 12 metros de altura do CD. Essa solução ela também pode ser mais ou menos automatizada. Nessa implementação aí em específico, daqui a pouco vai aparecer, tem um braço robótico aí. Legal. Então, é necessário automatizar? Vamos falar sobre a escolha da tecnologia adequada e o que deve ser levado em consideração quando se decide automatizar. Tanto processos manuais quanto processos automáticos ou semiautomáticos podem ser muito eficientes. E todas as tecnologias são boas, mas nem todas as tecnologias são boas para todas as operações. Então, a escolha da tecnologia adequada vai depender de variáveis tipo de indústria, é varejo, é atacado, é um operador logístico, é um e-commerce. As características da operação, por exemplo, se a operação está ou não em um ambiente com temperatura controlada, as características dos produtos em si e o fluxo a ser atendido, ou seja, de quantas unidades por hora nós estamos falando. Dessa forma, antes de implementar tecnologias, é importante analisar quais são os processos ou tarefas que representam os gargalos de uma operação e quais consomem mais homens-hora dentro desse CD. Para isso, todas essas variáveis devem ser levadas em consideração na análise do projeto. E existem múltiplas tecnologias disponíveis que podem nos apoiar nos processos de intralogística. Mas é a seleção adequada dessa tecnologia que vai determinar o melhor retorno sobre o investimento. Eu vou compartilhar aqui mais uma pesquisa para que vocês respondam. Você considera necessário investir em novas tecnologias de automação em um futuro próximo?
Ah, legal. 38% diz que sim, necessita com urgência, isso é um número expressivo. E 50% diz que sim, acho que novas tecnologias seriam úteis. E 13% diz que ainda não. As tecnologias que tenho hoje me atendem bem. É uma resposta interessante. Eu trouxe essa pergunta como uma reflexão, especialmente porque a decisão de automação ela precisa ser refletida e analisada com profundidade. Então, é um resultado interessante. Ok. Então, decidimos automatizar. Nesse cenário, o que deve ser levado em consideração? Escalabilidade e adaptabilidade. É importante considerar a escalabilidade e adaptabilidade da solução escolhida. Ou seja, se, por exemplo, o fluxo atendido aumenta no tempo, é possível que a solução acompanhe esse crescimento? Ou ainda, se as características da operação mudarem, guardadas as devidas proporções, é possível que a solução seja adequada para atender uma demanda um pouco diferente da originalmente projetada? Esses pontos precisam ser considerados. O custo do investimento. Para algumas empresas, o custo inicial do investimento pode ser percebido como elevado. O retorno do investimento pode começar a partir do 5º ano, por exemplo. Parceria de longo prazo. Dependendo do nível de tecnologia implementada e dada a alta especialização de alguns maquinários, pode ser necessário manter contratos de manutenção mecânica e suporte a software, por exemplo, por longos prazos. Ou seja, contratante e contratada mantêm uma relação de parceria longa, quase um casamento. E é importante pensar nessa relação no momento da tomada de decisão sobre a automatização. E a obsolescência. Em qualquer tipo de indústria, existe a característica da obsolescência. Portanto, o projeto original precisa levar em consideração o retorno sobre o investimento num prazo razoável para que esse se torne um investimento viável. Além disso, novos investimentos em atualizações devem sempre ser considerados. E equipe especializada. A equipe necessária para gerenciar processos automatizados, ela vai sempre ser mais especializada, o que pode impactar em maior dificuldade de encontrar esse profissional e maior custo de remunerar esse profissional. Ok, eu vou abrir espaço aqui agora para responder algumas perguntas que tenham chegado. Nós temos aqui a primeira pergunta da audiência. É necessário ter um WMS antes de começar a automatizar? Ok, problemas técnicos com o microfone, voltamos. Então, se é necessário ter um WMS antes de começar a automatizar? Sim, é absolutamente necessário.
Porque o WMS, ou Warehouse Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Armazéns, chamado em português, é o sistema que vai gerenciar todo o processo logístico e as operações que ocorrem dentro do centro de distribuição. Ou seja, é o WMS que vai gerenciar toda a movimentação de materiais no interior do CD, desde a entrada até o momento da saída. Isso inclui o recebimento, a armazenagem, a otimização da armazenagem, a separação de pedidos, enfim, todas as outras operações. Então, a implementação do WMS seria o primeiro nível de automação, ou vamos chamar assim, automação lógica, a nível de processo, né? Depois da implementação do WMS, já com processos estruturados e automatizados, é que se começa a pensar na automatização física, para ser possível fazer mais com menos. Nós temos tempo para mais uma pergunta da audiência. Ao iniciar operações de comércio eletrônico, é necessário automatizar meu centro de distribuição? A resposta para essa pergunta é depende. E depende de todas as variáveis que nós conversamos hoje durante essa hora. Ou seja, qual o fluxo que vai ser atendido, quais são as características do produto, qual é o tipo de indústria, qual é a projeção de crescimento. Enfim, essa é uma pergunta que só é possível analisar caso a caso, cuidando de analisar as características de cada operação. Então, a resposta é depende, e especialmente a SDI pode ajudar nisso. Então, como nós já não temos mais tempo para mais perguntas, eu vou compartilhar na tela uma última pergunta para que vocês possam responder. É uma pesquisa de satisfação a respeito desse webinar. E eu reforço que todas as perguntas que não foram respondidas ao vivo poderão ser respondidas oportunamente a cada um de vocês em particular. Pessoal, foi uma alegria passar esse tempo com vocês hoje e falar um pouco sobre otimização e automação em intralogística. Eu deixo aqui meu e-mail e meu LinkedIn. Estejam à vontade para entrar em contato. Até a próxima.